Lázaro é reforço do Palmeiras e inclusive já pode estrear no próximo jogo. Então hoje é dia da gente entender como ele atua dentro de campo e como pode encaixar no Palmeiras de Abel Ferreira. Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo trazendo uma análise completíssima sobre o último reforço do Palmeiras. Vamos entender aqui tudo sobre o Lázaro, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, características ofensivas e características até defensivas também. Tem muitos pontos importantíssimos que eu trago aqui para vocês nesse vídeo, pra gente já entender como o Palmeiras pode utilizar o Lázaro da melhor forma. Então se você gosta desse tipo de análise, uma análise tática mais aprofundada, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui tem análise tática quase todo dia sobre o Palmeiras. Então vamos lá, meus amigos. O Lázaro, apesar de ter atuado ao longo da carreira pelos dois lados do campo, ele é originalmente um ponta esquerda, portanto, um primeiro encaixe nesse Palmeiras pode ser nessa posição dentro de um 4-2-3-1 que o Abel já usou como formação base. E aí, dentro disso, como esse ponta esquerda, ele demonstra um bom entendimento ali do jogo posicional que é utilizado pelo Abel Ferreira. Ele identifica bem quando a bola tá chegando no seu setor para ficar bem aberto, para colar na linha lateral e para criar as jogadas se utilizando muito da interação com jogadores próximos. Isso é muito importante. Então ele demonstra sim uma qualidade para jogar num espaço curto, certo? Num espaço um pouco menor por ali, mas ele não é exatamente um ponta de muita firula, de ficar inventando muito drible, né? Dribles inventivos, né? Firula, não é muito disso. Ele gosta de trocar passes para criar e é muito importante essa interação que eu falei. Então a ultrapassagem do lateral, a infiltração dos meias por ali, né? Esses jogadores próximos ajudando. Então vejam como é importante essa participação do volante do lado da bola, do meia, às vezes até do centroavante aparecendo para interagir com o Lázaro e criar essas jogadas pelo lado do campo, né? E aqui, mais uma vez, ele recebe aberto, vejam como o meia já aproxima, o lateral abre também, né? Ele entende essa ocupação de espaços, deixa a bola no jogador aberto e já vê o espaço para infiltração, para receber e para finalizar. Então os movimentos de quem tá próximo dele são muito importantes não só para dar opção de passe para ele, para criar as jogadas, como também para abrir espaço para ele ir para dentro, conduzir em direção ao gol, né? Então aqui no Palmeiras vai ser muito importante esses jogadores passando da linha da bola, né? Esses jogadores ao redor dele para ele poder render o seu melhor. Vai ser muito importante a gente ter esse tipo de movimento com o Piquerez ultrapassando ali pela esquerda, com o Veiga chegando, o Endrick atacando a defesa, o Zé Rafael se aproximando também. Ele depende desses jogadores se movimentando para ele poder criar suas jogadas. Além disso, por ser veloz, por conduzir bem a bola e por tocar sempre rápido, o Lázaro também vai muito bem em contra-ataques, né? Nas transições ofensivas mais diretas, ele sempre consegue dominar e acelerar as jogadas, né? Ganhando a maioria das jogadas em velocidade, porque o Lázaro, em geral, ele é um jogador bastante agudo, né? Ele sempre age em direção ao gol, com objetividade, ele não é um ponta de ficar retendo a posse, de ficar segurando o jogo, ele é sempre incisivo e não tem receio de finalizar. Além disso, ele é um jogador com um bom primeiro toque, né? Aquele domínio que já orienta para a próxima ação, claro, desde que ele esteja bem posicionado, né? Com o corpo bem posicionado para receber essa bola, né? Em diagonal ali na ponta esquerda, ou seja, ele bem aberto e o corpo virado para o gol também, né? Não só para a bola, é importante esse posicionamento, assim ele consegue acelerar logo depois de receber a bola, né? Isso é muito importante para executar as ações que eu mostrei, como os passes em profundidade, a busca por um espaço para finalizar mesmo, enfim. Agora, não foi só pelos lados do campo que ele já atuou na carreira, né? Pelo Flamengo, treinado pelo Dorival Júnior, o Lázaro chegou a jogar em um dado momento como um camisa 9 de mais movimentação e dentro disso ele mostrou duas boas qualidades. Primeiramente, uma boa diagonal curta para atacar as costas da defesa, né? Essa identificação do espaço que existe nas costas dos zagueiros e a explosão para atacar essa profundidade, para fazer essa diagonal, isso é muito importante. E ele fez até alguns gols importantes nesse contexto, né? Executando isso, então demonstrou ter essa diagonal curta muito boa, explodindo nas costas dos zagueiros. E segundo, ele se mostrou também um centroavante de muita mobilidade, né? Isso é muito interessante também, podendo sair da referência, né? Para receber
receber a bola, flutuar por dentro ou mesmo cair pela ponta, né, de dentro para fora, de fora para dentro, né, enfim, além de ser também uma ameaça em transição, como eu disse, né, então ele se demonstrou que também pode fazer isso. Então, diante disso, está aqui um outro encaixe possível para o Lázaro no Palmeiras, pensando mais nesse 3-5-2 que o Abel tem utilizado mais nas últimas partidas. E nessa formação, ele tem um potencial legal para encaixar bem como esse segundo atacante, né? Que ele teria essa liberdade para flutuar, abrir pela esquerda ou receber por dentro, né? Demonstrar todas essas características que eu citei até aqui. Agora, claro que eu sempre falo de pontos positivos e pontos negativos, né? E pensando nessa parte ofensiva, nesse ataque, ainda tem duas questões que ele pode desenvolver ao longo do seu período no Palmeiras. Primeiro, que o Lázaro, ele não é um jogador que joga bem de costas pro gol adversário, né, de costas ali pro zagueiro, então esse é um detalhe que precisa ser observado se ele de fato jogar mais centralizado no Palmeiras, né, mas claro que ele é jovem e tem capacidade de evoluir isso dentro do Palmeiras, assim como a sua finalização, porque mesmo sendo um jogador muito incisivo, um jogador que contribui muito na criação de jogadas, né, como eu mostrei pra vocês, ele ainda não conseguiu despontar como um grande finalizador, um jogador muito decisivo, né? Foram 8 gols em 8 assistências em 61 partidas pelo Flamengo e 6 gols em 32 partidas pelo Almeria. Então ele ainda precisa desenvolver mais esse lado artilheiro, esse lado de um jogador mais decisivo e tem potencial para desenvolver isso no Palmeiras, claro. E agora que falamos sobre a parte ofensiva do Lázaro, chegamos à parte defensiva. E aí eu sei que você já está pronto para fechar o vídeo, porque você tá aí se perguntando, ué, pra que isso? O cara não é atacante? Pra que ficar falando de parte defensiva? Não precisa disso, vou fechar o vídeo. Mas é aqui que você se engana, tá? Não feche o vídeo ainda, porque é claro que os atacantes, eles são menos exigidos defensivamente do que um zagueiro, por exemplo, né? Mas no futebol 2024, Palmeiras de Abel Ferreira, todos atacam e todos defendem. Os zagueiros também ajudam na parte ofensiva e os atacantes também ajudam na parte defensiva. E eu estou falando tudo isso porque o Lázaro, ele é um atleta que demonstrou em alguns momentos dificuldades de concentração e alguns erros de leitura defensivamente. Então, esse lance aqui, por exemplo, vejam como primeiro ele sobe para marcar, mas sem pressionar, né, deixando livre o jogador pelo lado que ele deveria estar marcando no início ali pelo lado direito defensivo. Aí a bola vai entrar ali e ele volta naquele trote, naquele pique, né, ele até chega para fechar a linha ali, né, a linha de marcação, mas é passivo, né, os jogadores trocam passes na frente dele, ele não pressiona e no fim das contas acaba permitindo que a bola entre ali no setor dele e o adversário cria todo uma jogada justamente pelo lado em que ele deveria estar ajudando na defesa. Então é uma coisa um pouco complicada quando ele faz essas subidas de pressão, né, subir para pressionar o adversário, só que meio sem muita intenção, né, ou seja, baixa intensidade e sem tentar roubar a bola, né, isso fica complicado. Então aqui você tem um exemplo em que ele sobe para marcar a saída de bola do adversário, mas meio desengonçado, né, meio sem entender direito o que tem que fazer, sem muita intensidade para pressionar, sem impedir linha de passe, e o adversário consegue construir pelo lado justamente que ele deveria estar marcando mais uma vez. E aí você deve estar pensando, poxa, mas aí é só não colocar ele pra marcar pelo lado, coloca ele pra marcar pelo centro que tá tudo certo. Só que o problema é que ele já deu umas desligadas marcando pelo centro do campo também. Então aqui, por exemplo, jogando pelo Flamengo, a função defensiva dele nesse jogo é marcar o primeiro volante do São Paulo, impedir que esse primeiro volante receba a bola para construir jogo. E no início da jogada, ele até tá fazendo isso, né? Tá cortando essa linha de passe. Só que aí ele começa a subir, e o São Paulo vai tocando para trás e ele vai subindo essa marcação desordenadamente até que a linha de passe no volante fica absolutamente escancarada e o jogador que ele deveria impedir de jogar recebe sozinho para jogar. Então assim, não é falta de vontade, né? Não tô falando isso, não é preguiça por parte do Lázaro, não, mas tem alguns momentos que ele dá uma desligada, defensivamente falando, mesmo quando ele tá posicionado para executar sua função. E é claro que tudo isso você tem o contexto do time, o contexto do adversário, enfim, né, tem muitos fatores, nunca é uma coisa super simples. Só que é um ponto que ele vai ter que evoluir aqui no Palmeiras, né? Pressionar melhor a bola, fechar a linha de passe, não desconcentrar nesse momento defensivo, incomodar mais o portador da bola, né? Não ficar só assistindo o adversário pensar o que ele vai fazer com a bola. E ele vai chegar, claro, num time que tem uma organização defensiva muito clara, né? Pra ele se encaixar dentro dela.
O Abel Ferreira, ele não só pode, como deve ajudar o Lázaro nisso, ajudar a desenvolver essas valências defensivas também, porque é uma coisa importante, é uma coisa que não pode prejudicar o Palmeiras ao longo da temporada, então cabe ao Lázaro desenvolver isso e o Palmeiras ajudar ele nisso também, nessa adaptação e nessa mudança de mentalidade também, né, pra dar aquela concentrada, pra não dar essas desligadas defensivas ao longo do jogo, tá? E aquilo, o Lázaro é um cara jovem ainda, por mais que tenha passado um tempo no Flamengo, já foi pra Europa, ele ainda é um cara jovem, então ele tem potencial para evoluir nesse sentido e em todos os outros que eu falei ao longo do vídeo. Mas agora eu quero saber de você que está me assistindo. Você gostou dessa contratação? Aprovou a chegada do Lázaro? Comenta aqui embaixo que eu sempre gosto de ver o feedback de vocês. E claro, se você chegou até aqui, até o final do vídeo, até o final da análise, não saia sem deixar o likezinho, né? Não custa nada, é de graça. E aí você mostra pra mim que você gosta desse tipo de análise aqui no canal. Aproveitando, eu reitero o convite do início do vídeo, inscreva-se aqui para ver mais, porque quase todo dia eu tô postando análise tática por aqui, sempre falando sobre o Palmeiras, então se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui para não perder mais nenhuma e lembre-se, não sei se você viu, mas eu fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre a contratação do Lázaro e lá eu dei a minha opinião, se eu gostei ou não da contratação, se eu acho que foi uma contratação válida, se eu acho que ele pode ser importante ao longo da temporada, então se você ainda não viu, vai lá no outro vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir também para você acompanhar a minha opinião e mais algumas informações sobre essa chegada do Lázaro. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos vocês no próximo. Tchau, tchau!